Você pode abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Eu quero que você, no teu celular ou na Bíblia, dos versículos que nós falarmos, eu quero que você sempre leia comigo. Deixa eu explicar uma coisa para você, querido. Por que a gente pede sempre para você ler? Para que eu leia, para que a gente leia os textos bíblicos. Porque o diabo é enganador. Sabia? Sabia que ele é traiçoeiro? Se a gente não lê, não vê ali, ele pode depois dizer para a gente: não é bem isso que está lá, porque eu não vi. Ele se acha no direito de me acusar e de dizer: não é bem isso. Então ele é nojento. Então por isso que quando nós lemos, insistimos. Eu falo isso porque eu e a Tânia, a gente sempre gostou muito de dar as primeiras lições de discipulado para o novo convertido. E a gente percebia que a gente dava a lição e ele não lia direito, e depois na outra ele falava: mas não é bem assim, né? Ué, mas como é que pode? Está aqui, está na... E quando a gente... deixa eu falar uma coisa, queridos. Vernei, escuta isso aqui, ó. Quando a gente pede para alguém ler na Bíblia, ele fica com temor. Porque dentro dele ele vai falar assim: se eu não crer, é de Deus. Então é melhor eu crer. Amém, queridos? Só estou lembrando isso para vocês, que vocês já sabiam disso, mas é muito importante para nós. Amém? A palavra diz assim: estejam alertas e vigiem. Repita comigo: alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Amém, queridos? Eu quero, nessa manhã, compartilhar um pouco sobre um tema que, às vezes, é um pouco polêmico, mas ele tem uma verdade bíblica que nós não podemos passar o pano. Nós não podemos deixar passar desapercebido e não podemos colocar pano quente. São verdades que precisam ser aplicadas na nossa vida. Então eu quero falar um pouquinho sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. E o tema da mensagem agora de manhã é a legalidade de Satanás e seus demônios na vida do crente. Tem ou não? Então nós vamos ver algumas coisas. Então esse assunto de batalha espiritual, ele traz às vezes muitas polêmicas, porque às vezes a pessoa diz assim: não, mas eu aceitei Jesus e acabou meus problemas. Responda para mim: acabou, meu querido? Responda para mim: acabou ou não? Não. Só que nós estamos numa nova posição, minha posição de crente, estamos num novo patamar. Éramos condenados, escravos do pecado. Deus morreu por mim. No intervalo da sua morte, ele desceu lá no inferno e bateu: dá-me a chave da morte e do inferno. Pegou nas mãos, foi lá no cativeiro e disse para aqueles que morreram desde Adão, e disse: eu venci, eu sou aquele que vocês esperavam. E a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. E hoje estão no paraíso. E todos aqueles que morreram depois disso, o espírito vai direto para o paraíso.
esperando o corpo, a ressurreição daquele que morreu. Amém, queridos? Nós estamos numa nova posição. Satanás foi vencido. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, mas ele está solto, sob o domínio do Senhor, mas está solto, queridos. E nós não podemos passar o pano e dizer que nada acontece. Então tem atitudes e ações que nós precisamos ver, praticar, para entender. Então esse entendimento do que é espiritual é muito importante. E olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas espirituais, elas não se... Eu não estou vendo ninguém. Baixe só um pouquinho dessa luz aqui, ó. Daí de cima. Agora sim. A questão espiritual, ela é diferente do natural. Nós aprendemos a viver no natural a nossa vida toda. E agora que nascemos de novo, somos uma nova criatura, é tudo novo nas nossas vidas. O natural muda, mas vivemos aqui até o tempo que o Senhor nos permitir. Então, queridos, o que a Bíblia diz daquilo que Deus fez no mundo espiritual é consumado, é ato consumado. Por exemplo, o Senhor diz assim: Ele levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade. No reino espiritual não existe espaço e nem tempo. É um ato que já foi feito, já foi consumado. Se isso foi feito, já está estabelecido. Quando eu conheço a palavra, qual que é a minha atitude? Eu tenho que ir lá e me apropriar daquilo que é meu. Se eu tenho um guarda-chuva, mas esqueci lá na casa do Marcos, começou a chover, eu me molho, mas eu sou dono daquele guarda-chuva. Então eu vou lá pegar para mim. Dando um exemplo bem simples. Assim são as bênçãos do Senhor. No reino espiritual está consumado, e a mim compete ir tomar posse do que a palavra diz que eu tenho direito. Olha, queridos, em primeiro lugar, então, qual que é a nossa situação como crentes em Jesus? Eu sou nova criatura, e pela boca eu me aproprio daquilo que é a minha herança. A palavra diz, não sou eu, que você e eu somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Mas co-herdeiros de quê? De tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, a nossa libertação, a nossa restauração. Tudo aquilo que Ele conquistou lá na cruz, a palavra diz que nós somos co-herdeiros em Cristo. Uau. Então é fato consumado. Agora eu preciso me apropriar. Eu preciso tomar posse. E como que eu tomo posse? Com a minha boca. Confessando aquilo que é meu. Confessando aquilo que Deus me deu em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu posso dizer que a gente precisa ser agressivo. Porque aquilo é meu. Agora, aquilo que nós falamos aqui, ó, Satanás é ardiloso. Ele não presta. Só faz o mal. Éramos escravos dele. Nós conhecemos ele. Queridos, eu sei de onde Deus me tirou.
escravidão total, na bebedeira, na prostituição. Foi de lá que ele me resgatou. Você sabe de onde ele te resgatou. Então nós temos um Deus que ofereceu para nós tudo o que precisamos nessa nova vida. Então a minha situação como crente, eu sou uma nova criatura. E olha, queridos, vá na Bíblia em Efésios capítulo 1, por favor. Vamos lá. Efésios capítulo 1 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Me diga uma coisa, será que essa tradução minha está certa ou eu teria que dizer: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar com todas as bênçãos espirituais? Que nos... Amém, é consumado. Estabelecido, Álvaro. Não tenho que discutir, eu tenho que ir lá e tomar posse. Eu tenho que dizer, é minha essa promessa. Agora, queridos, o que eu quero dizer? Em segundo lugar, esta é a realidade na vida de todos nós. Muitas vezes não é, querido. Muitas vezes nós estamos deixando de nos apropriar, de tomar posse daquela vida abundante que Deus deu. Queridos, a vida abundante não é a vida cheio de felicidade que a TV passa nas férias agora. Agora, férias de dezembro, né? Oh, que vontade que dá de sair, né? A vida não é bem assim. Eu falei para a Tânia esse dia, pegamos o carro e falei, ai, que vontade de viajar, dar uma passeada. Pois é, né? A vontade é grande. Não é, Vernei? Nós às vezes temos limitações, mas nada disso, queridos. Nada disso. Por isso que a nova criatura, porque a nossa motivação não está nisso. Percebeu? Não, a nossa motivação não é essa. Só que Deus dá para a alegria do teu coração. Quantas coisas que Deus tem nos dado e tem proporcionado para a alegria do nosso coração. Por isso que temor, aquilo que o pastor comentou, temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Temer a Deus. Então aqui, a realidade de muitos de nós, às vezes nós não estamos conseguindo refletir essa paz abundante que ele diz que nós temos. João 10:10 diz assim, ó, pode ser que eu vou só comentar agora. O diabo é descrito como aquele que vem roubar, matar e destruir. E Jesus veio dar vida e vida em abundância. Jesus veio dar uma paz perfeita. Mas nem sempre nós estamos experimentando o melhor de Deus. Por quê? Porque tem alguém roubando. O que nós lemos lá em 1 Pedro? O diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Queridos, você vai num lugar, entra assim, ó. Quando você entra assim, você se arrepia da cabeça até os pés. Porque você sabe que ali tem coisa errada. Aquilo ali foi consagrado a coisa errada. Às vezes local de trabalho, ambientes. Sabe? Por quê? Porque o inimigo, ele está aí. Ele foi vencido lá na cruz, mas ele tem liberdade. E nós podemos vencer ele. Mas existem algumas coisas que nós vamos comentar, é que eu preciso estar muito atento. Então, primeiro aqui, ó, aquilo que nós lemos. Por que é que Pedro
alerta tão veementemente. Ele diz, estejam alertas e vigiem. Sejam sóbrios e vigilantes. Não podemos ficar desatentos com aquilo que acontece à nossa volta. Eu tenho lá em casa um alarme, né? Alarme contra o pecado e contra Satanás. Pip, 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 toca. Vernei. Tinha uma irmã, uma discípula lá na igreja que falava. A Tânia tem um alarme que quando passa alguma coisa, ela faz pip, 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 pip. Estou brincando. Mas nós temos que estar sóbrios e vigilantes a tudo, porque ele é o enganador. E ele quer tomar a bênção que já foi dada para nós. E isso, olha a veemência que o apóstolo Pedro fala. Agora, queridos, veja o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, 27. Dá um pulinho lá. Olha o que diz. 4:27. Nem deis lugar ao diabo. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Essa carta de Pedro e essa carta aos Efésios, ela foi escrita para a igreja. Ela não é uma carta nesse texto evangelístico. É para a igreja. E ele está dizendo para a igreja o quê? Olha, não deem lugar ao diabo. Então significa que nós podemos dar lugar a ele. Como, queridos? Através do pecado. O pecado é o que alimenta Satanás e os seus demônios. Ah, mas o crente tem demônio? Queridos, no dia que eu e você nascemos de novo, o que aconteceu? Eu me tornei uma nova criatura no meu espírito. Espírito com letra minúscula. O que aconteceu? O Espírito Santo, eu chamei Jesus, e ele manda o Espírito Santo que se une ao meu espírito humano e me torna uma nova criatura. Agora, o homem é constituído de alma e de corpo. Ele é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. A alma tem uma sede que é nós falávamos agora mesmo. A alma tem uma sede que é a mente. Então a minha personalidade, que é a minha alma, ela decide o que vai fazer. Eu não sou um espírito ambulante. Nós somos uma personalidade, não, que nós decidimos pela nossa mente. Porque lá dentro da minha mente tem uma coisa chamada emoções e vontade. E lá dentro, dependendo daquilo que a minha mente decide, eu exerço, sou mobilizado nas minhas emoções e exerço uma coisa chamada vontade. Se aquilo que a minha mente, ela é submetida, vem de Deus, as minhas emoções e a minha vontade se inclinam para as coisas de Deus. Se aquilo que a minha mente está pensando e está permitindo não é de Deus, é coisa ruim, o que vai acontecer? Vai mobilizar as minhas emoções e aquela porçãozinha que eu tenho lá dentro, chamada vontade, vai executar aquilo que começou na minha mente. Por isso que a formação de uma imagem começou a formar uma imagem na nossa mente, eu tenho que decidir se aquilo é de Deus ou não é e cortar. Porque se depois que envolve as emoções, a armadilha está quase pronta. Lá, Tiago fala isso. Amém, queridos? Então esse é o entendimento que nós precisamos ter
Então que Satanás ele pode tocar na nossa alma, mudar as decisões da nossa vida, tocar no nosso corpo. Pode. No nosso espírito ele não pode. Agora, se eu me afasto de Deus, se eu renuncio a Deus, ele toca no meu espírito. Mas a princípio ele não pode tocar. Então quando eu vacilo em alguma coisa e não me arrependo rapidamente, o que acontece? Ele pode tocar. É diferente de provas, daquilo que Jó sofreu. É diferente porque tem coisas, Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê no Senhor. Então tem muitas coisas que a gente ainda não recebeu, porque há um propósito de Deus na minha e na tua vida. E nós precisamos entender que nós temos uma herança, nós não vamos abrir mão daquilo que é nosso, e se cumprirá no tempo certo, porque muitas vezes, ouçam bem aqui, ó, se eu não tiver com o meu coração preparado, eu posso perder a bênção, sabia? Aquilo é meu e posso perder. Às vezes é uma coisa tão tremenda, mas se o meu coração não estiver preparado, às vezes eu posso perder. Então, queridos, eu posso estar oprimido. E dentro daquilo que eu falei com vocês, a respeito dessas coisas que a gente tem comentado, a carne luta contra o espírito. Isso é uma realidade, queridos. Abra a tua Bíblia em Gálatas 5, 17. Vamos dar uma olhadinha lá, bem rapidinho. Gálatas 5,17 diz assim, ó. Veja só, queridos, que interessante. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, letra maiúscula. E o espírito, o que é contrário à carne. Lembra que eu falei? Eu decido. Eu tenho uma vontade, eu tenho uma mente, minha alma, ela decide para aquilo que a carne quer, ou ela vai decidir por aquilo que o Espírito Santo quer, que habita no meu espírito. Isso é uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós cremos nisso. Então aqui diz, aqui a carne e o espírito, ó, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu não quero fazer, mas eu faço. Porque a minha carne, nós sabemos as obras da carne. Imoralidade sexual, prostituição, mentira, inveja, um monte de coisa. Ela quer isso. Por isso, queridos, eu sempre falei, guarde isso no teu coração. Carne não se converte. Lá no sul, diz assim, ó, a gente tem que manter ela na chincha. No freio curto, Léo. A carne tem que se manter no freio. Quando ela está um pouco de folga, a gente sofre. Então, eu tenho que mantê-la. Como que eu mantenho a minha carne na chincha? No jejum. Não tem outra saída. Ela quer, você fala, não vai ter não. Mas eu mereço. A carne fala assim, Ernie, eu mereço. Não é? Não é assim? Eu mereço, eu sou tão bonzinho. A carne milita contra o espírito, em letra maiúscula, que habita no meu espírito. Amém, querido? Essa é a batalha constante até a vinda do Senhor, queridos. Mas graças a Deus, se sobrepõe isso o amor, a misericórdia e o cuidado de Deus pelas nossas vidas. Amém, queridos? Então, quando eu estou falando, não precisa ter medo. Mas quando eu estou falando de Satanás e seus demônios,
é uma realidade que muitos negam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi feito um levantamento na igreja americana, há uns anos atrás. 70% dos crentes não criam que existia demônio. Que não creem que existe Satanás e os demônios. 70%. Olha o engano do inferno, querendo ludibriar a gente. Não querendo. Mas está na Bíblia. Como é que pode não crer? Não crer, foi feito levantamento. Acham que é uma história contada para gerar temor no nosso coração, mas que não existe. Olha só o engano do inferno. Amém, queridos? Em terceiro lugar, a legalidade de Satanás e seus demônios na vida do crente. Por que Satanás tem o direito de atuar na vida das pessoas? Trazendo maldições, oprimindo, sobre vários níveis de opressão. Queridos, eu não gosto de contar, mas eu e a Tânia, durante o ministério que nós tivemos lá em Maringá, onde a gente aprendeu bastante coisa, foram 10 anos. Nós chegamos lá e a gente não sabia de nada. E havia uma família com bastante dificuldade, sabe? Daí eu estava lá na porta da igreja, assim, orando com um parente da família, e a Tânia perto do altar, assim, orando também. Daí a pouco, a pessoa saía rolando por debaixo das cadeiras, assim, ó, e vinha de lá para cá. Daí nós trazíamos de novo, a Tânia orava aqui, era uma moça, eu lá com o rapaz. Daí, a moça falava para a Tânia assim, ó, ele está contando uma mentira lá, ó. Daí nós falamos, meu Deus, aonde que nós estamos agora? Nós tivemos que aprender na raça, que a gente não sabia. Passava horas e horas expulsando o demônio. O demônio se submetia porque ele tem que se submeter ao nome de Jesus. Mas horas e horas, pessoas que já tinham, vindo para a igreja, aceitado o Senhor Jesus, mas existiam áreas ainda estavam fechadas, sem renúncias. Áreas sem confissão de pecado. Pessoas líderes que nós estávamos tentando ajudar, muito queridos, amávamos. Gente, no momento da oração, havia manifestação. Líderes dirigindo a igreja. Por quê? É isso que eu quero explicar, queridos. Dizer de agora, pecados que não são confessados nos levam a manter uma brecha que Satanás pode entrar. Vê lá, ó, 1 João 1, 8, 9. Vamos lá, querido. Diz assim a palavra, 1 João 1, 8, 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a nossa atitude deve ser a confissão. Queridos, que confissão? Eu devo confessar os meus pecados para Deus. Por quê? Porque quando eu confesso os meus pecados, eu fecho aquela legalidade para Satanás me oprimir. Essa semana, no nosso devocional, a gente comentando, vendo, a Bíblia diz que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, com dificuldades, por causa daqueles que pecaram
dos espias. 40 dias foram lá. Daí Deus falou o quê? 40 anos vocês vão ficar no deserto. Mas nos chamou a atenção que estava escrito isso. Por causa daqueles que não creram. Então tem um motivo para terem ficado 40 anos. Agora vai lá comigo em Lamentações de Jeremias 5:7. Quero chamar a tua atenção. Tem 2 textos que eu preciso ver muito com vocês. Lamentações 5:7. Encontraram? Eu não anotei aqui, deixa eu pegar aqui. Quero ler junto com vocês. Lamentações 5:7. Olha o que diz, ó. Presta bem atenção, querido. Guarde esse versículo. Nossos pais pecaram e já não existem. E nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Os nossos pais já não existem, mas nós recebemos. Então, muitas coisas podem nos oprimir, porque nós recebemos como herança, como uma maldição que precisa ser quebrada. E eu tenho que tomar posse, porque a Bíblia diz que Jesus se tornou maldição em meu lugar. Então, queridos, não é automático. Eu preciso confessar e declarar que é minha essa bênção. Amém, queridos? Essa é a atitude correta que nós devemos ter. Agora, alguém pode dizer para você, pastor, mas não tem maldição, isso daí é uma coisa que não pega. Queridos, Provérbios 26:2. Você quer ler? Provérbios 26:2. Na parte B diz assim, ó. A maldição sem motivo justo não pega. Então, se há motivo justo, ela pega. Daí, aquilo voltando, eu aceitei Jesus, querido. Você aceitou Jesus. Nós temos o Espírito Santo. Mas nós temos, se nós pecarmos, nós estamos abrindo brecha para que essas coisas nos alcancem. Então, às vezes, muitos de nós estamos sofrendo com situações e com consequências que nós precisamos confessar, declarar e tomar posse daquilo que é nosso e resistir. Por isso que eu falei, às vezes nós precisamos ser agressivos. Eu tenho que resistir. Eu tenho que fechar o direito legal. E o Espírito Santo, ele está para nos ajudar naquilo que é necessário. Olha, nós, em Deuteronômio 28:15, diz o quê, querido? Dá uma olhadinha lá na tua Bíblia. Deuteronômio 28:15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, ele está falando para o povo de Israel, o povo que Deus estava em aliança com Deus, trazendo para nós hoje, para quem é salvo. Se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês, e os atingirão, amaldiçoado na cidade, amaldiçoado no campo, a cesta da sua amassadeira será amaldiçoada, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também colheitas da sua terra, bezerros, cordeiros, vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Daí vem uma relação até no final do capítulo de maldições.
Vocês viverão em constante incerteza, cheio de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. Está tudo aqui, ó. Coisas que virão quando nós não obedecemos. Por isso que eu preciso diariamente confessar os meus pecados. Ou, de vez em quando, fazer uma revisão, passar um pente fino na minha vida. Para romper opressões que talvez estejam me dominando e eu não estou percebendo direito. Quantas coisas que acontecem, às vezes, com filhos, casais, sabe, finanças, problemas, todos nós teremos, pois a Bíblia, o Senhor diz, no mundo tereis aflição. Não é um mar de rosa a vida aqui. Por isso que a gente entende que muitos, na Bíblia diz, Senhor, vem logo, vem. Maranata, vem, Senhor. Porque não é um mar de rosas. Mas nós podemos permanecer firme, estarmos fiéis, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Na tua e na minha vida. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Daí, você não precisa ler, eu vou ler em Tiago 4,7, diz, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Ele fugirá de vós. Resistir. Não aceitar qualquer coisa. Nós vamos orar agora no final. Nós vamos fazer uma oração de guerra. Nós não vamos aceitar qualquer coisa do inimigo na nossa vida. Essas picuinhas que ele tenta colocar para desmanchar a paz, para tirar o nosso conforto, para tirar a beleza que é da nossa comunhão com Deus. Essa é a função dele. Por isso que nós lemos lá e Pedro fala enfaticamente, sejam sóbrios e vigiem. O diabo anda ao derredor. Agora, nós não precisamos ter medo. Porque, ao contrário disso, o Senhor diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, queridos? É para isso que Deus um dia veio ao teu encontro e te escolheu, para te dar uma vida de paz e abundante. Ele veio ao teu encontro. Ele veio ao meu encontro. E me tirou lá, sabe, das algemas do inferno. A gente, né, Marcos? A gente pode dizer, da onde que Deus nos tirou. Oh, aleluia! É tremendo. É apaixonante a gente começar a meditar da justiça do nosso Deus. Ele muitas vezes não nos tira lá do meio de uma angústia, sabe, de uma turbulência, mas ele lá no meio, ele nos dá paz. Como é que pode acontecer uma coisa dessa se não é o próprio Deus? Se não é o Espírito Santo nos concedendo isso. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós estivermos totalmente debaixo da vontade de Deus, com os nossos pecados confessados, sujeitando-nos a Deus, nós podemos resistir ao inimigo e ele vai fugir de nós. Amém, queridos? Esse é o Deus em que você serve, que eu sirvo, fiel, santo e maravilhoso. Por isso, queridos, nós podemos hoje, em oração, resistir ao que o inimigo tem trazido contra nós. Eu e a Tânia estamos passando um momento assim, difícil. Fomos restaurados, né, os irmãos já sabem, mas eu só compartilhando, os 2 tumores que eu tinha sumiram. Deus me curou. Eu louvo a Deus por isso, mas em função das muitas cirurgias, ficou no meu abdômen uma fístula pequenininha e que complicou agora.
E o Marcos está nos tentando, está nos ajudando, mas uma complicação que os médicos acham que é muito difícil mexer. Então daí eu falei esses dias para o nosso filho, falei, sabe o que o pai e a mãe, nós estamos aqui? É assim, ó. Na nossa frente está o Mar Vermelho, atrás está o Faraó, e dos dois lados tem montanha. Não tem como fugir. Sabe aonde que nós vamos, Dernei? Vai se abrir o mar e vamos passar. É assim que funcionam as coisas com Deus. O milagre, não tem jeito de explicar o milagre. É complicado essa fístula. Mas, queridos, não está tirando a nossa paz. É muito doido a gente crer em Deus, né? É muito louco. Porque a gente poderia estar apavorado, sabe, Léo? Paz, como é que pode nadar em paz no meio da turbulência, Álvaro? Se não é o nosso mestre, se não é o nosso querido Jesus. Amém, queridos? Então, queridos, qual que é a brecha que a gente, para concluir essa palavra, qual que é a brecha que dá em nós, para nós sermos atingidos pelo inimigo, no nosso corpo, na nossa alma, rejeição, traumas, doenças. Qual que é a brecha? O pecado não confessado. Então, vamos examinar o nosso coração no dia de hoje. Vamos examinar o nosso coração, pedir perdão pelos nossos pecados e vamos resistir ao inimigo, porque ele vai fugir de nós. Amém, queridos?